E o que é interessante é que se você tem uma visão um pouco mais profunda da física, tudo é explicável, né? Tudo faz sentido. Não é, isso é muito delírio. Não. Algum dia você vai ter uma equação que você vai explicar isso. Talvez já tenha no alto escalão. Talvez a Lockheed Martin Skunk Works já tenha, mas ele não abre, né? A grande dificuldade é a gente não acreditar, que principalmente claro, cientistas, que existe um mundo que seria não material. Porque isso é a premissa de tudo. Com certeza. E aí depois tem uma consequência que é material. A gente começa a ver isso na física quântica com os fenômenos que acontecem, superposição e outros, entrelaçamento quântico, que são coisas muito... Inclusive, tem ganhador do prêmio Nobel, que é o Eugene Vigan. Ele é um cara que tinha a teoria, ele abandonou depois por conta de pressão dos colegas, mas ele tinha a teoria de que quando você olha aquela partícula, a sua consciência, como ela estava naquele momento, ela tem uma influência sobre aquilo. Você já li sobre isso também. Então, e depois ele abandona porque, claro, sofreu uma pressão e uma crítica terrível, né? Mas eu acredito que isso possa estar acontecendo. Daqui a pouco a gente começa, de fato, a ciência entrar nisso. A ligação entre a consciência, que é algo não material, com coisas materiais. Né? Eu lembrei do William Schnoebelen, que ele tinha os espíritos guia dele lá, né? Que o cara era ocultista e tal. E aí, ele era maçom também já nessa época. Ele morava ali perto do Lago Michigan, né? E aí o espírito guia lá, o mestre ascendido, o mestre ascensionado, mandou ele ir pra beira do lago. E ele foi pra beira do lago, só que ali é frio pra caramba no inverno. Ele falou que tava muito frio, tarde da noite. E mandou ele ficar parado ali. Ele falou que ele viu uma luz e, de repente, ele foi abduzido. E ele tava numa nave, e nessa nave tinham pessoas, assim, que pareciam humanas normais e pessoas que pareciam não humanas. E os caras começaram a fazer com ele entelhamento maçônico. Perguntas e respostas da maçonaria. Os alienígenas manjam dessas paradas. E aí ficou nesse negócio, tipo para ver qual é o nível do cara. Aí ele vai fazendo as perguntas, vai até onde você sabe, até onde você foi iniciado. E aí depois ele acorda deitado na neve, muitas horas depois, e ele fica na dúvida se foi um sonho ou foi a realidade. Só que ele fala, cara, eu cheguei aqui meia-noite. Eu acordei 3 da manhã. Se eu fiquei esse tempo inteiro aqui, era pra eu ter morrido de hipotermia. E eu estar embaixo da neve. Então aí fica aquela sempre Você fica na dúvida, né? Se aconteceu ou não, se foi ou não. Mas o mais curioso que ele diz é o alienígena fazer entelhamento maçônico com ele, né? E uma coisa que não faz sentido algum, né? Um cara super avançado de outro planeta vir pra falar de maçonaria com o cara. Você pega os caras dos mais impressionantes, bem documentados, Vilas Boas, Bebedouro, LEC, de abdução no Brasil, inclusive com marcas físicas e evidências físicas, materiais, todos esses casos você vê uma coisa que não faz sentido, como por exemplo, o cara entra na nave e tem uma corda, amarrou o braço dele com uma corda, um ser super avançado tecnologicamente, tem uma engrenagem, uma corrente arrastando na nave. Você chega lá, tem uma alavanca mecânica, um botão que é mais rústico que o nosso. Então assim, fica parecendo que é uma inteligência artificial que o cara foi gerar, e aí ele gerou, não pensou em tudo na hora de escrever o texto, e ficou ali um cara com 6 dedos, sabe? É tipo isso que acontece. Então, assim, você começa a ver que tem coisas que... E aí os ufólogos, muitas vezes, eles ignoram esse dado. Não vamos nem falar nisso, porque aí as pessoas vão achar estranho. Pô, a nave tá com uma corda, o ser vem e tem que acorrentar ele. Ou então a gente tem que botar uma eteia pra fazer relação sexual com o cara. Qual o sentido de botar um ser pra fazer relação sexual? Eu posso tirar o sêmen, posso tirar o óvulo e fazer isso in vitro, né? Então, assim, fica parecendo que é pra alimentar justamente, às vezes, dos sentimentos do cara. Vamos botar o cara pra fazer uma relação aqui pra gente se alimentar dessa relação com esse ser, ou pra abalar o cara psicologicamente, que ele foi obrigado a fazer a relação. É muito mais nesse sentido do que algo avançado pra mim. O cara não pode estar só mentindo também? Mas esses casos tem muito... Pode também. Tem muitos casos disso. O que eu tô falando são 2 ou 3 casos na história em que você tem uma quantidade absurda de evidência, que ele, inclusive, trouxe coisas com escritos que não conseguem explicar, ou feridas que não conseguem explicar, e coisas desse tipo. O psicólogo fez uma análise do cara e viu que, de fato, ele tá falando a verdade. Múltiplos psicólogos. Mas são raros casos. 2, 3, 4, 5 casos no Brasil. Esse implante que você citou, metálico, o cara preservou isso? Tá guardado? Sim, você tem guardado. A gente tá tentando agora até ver se a gente publica um artigo aí em relação a isso aí. A esse implante aí. Entendi. Porque tem evidência médica e de ciência de materiais também. A ciência de materiais é incrível nisso aí, que você vê que não faz sentido. Tem liga metálica que não existe, né? Sim. Às vezes tem... E o médico comprovando que ele examinou, ele acompanhou e saiu de fato do corpo da pessoa. Tem uns registros médicos disso. Sim. Então, eu já tive 2 situações assim com implante. Primeiro foi uma vez que eu tava na igreja Bola de Neve aqui, você foi lá, né? Você imagina aquela igreja grande pra caramba. No meio eu tô pregando pra multidão lá, no meio da pregação eu vi um OVNI dentro da igreja. Aí eu falei, pô, meu irmão, pra que Deus tá me mostrando isso?
Aí eu falei, não vou falar, deixa quieto. Aí eu falei, não, tem que falar. Aí eu, no meio da pregação, parei e falei, pessoal, vou ter que falar uma parada aqui. Eu tô vendo um OVNI dentro da igreja. O que significa isso? Não sei. Significa que alguém teve uma experiência com isso e eu quero que você me procure no final. Cara, aí eu fiquei ansioso para terminar o culto para eu ver quem era, né? Terminou o culto, tinha uma fila de 50 pessoas, eu fui falando um por um, não era ninguém. Aí vem um cara, eu até tava tentando lembrar o nome dele, mas não ia falar que é uma coisa íntima, né? Aí ele falou assim, poxa, cara, deixa eu te falar um negócio. Eu sou sociólogo, tenho mestrado na Espanha, não acredito nessas paradas, mas essa noite eu sonhei que eu fui abduzido. Eles ficaram fazendo uma experiência na minha mão e eu acordei com a minha mão doendo pra caramba e surgiu essa bolinha aqui embaixo da minha pele. O que eu faço? Tava com uma manchinha vermelha e se apertava tinha uma bolinha. Falei, cara, o máximo que eu posso fazer aqui, eu não sou cirurgião, nem dermatologista, nem nada, é a gente orar repreendendo esse nome de Jesus, né? Aí fiz uma oração por ele lá, repreendi. Depois parece, eu não sei se ele tirou ou não, mas uma história estranha. A outra história, cara, Caraca, foi... estranho. Foi na Fazenda Rio Grande, é uma cidade perto de Curitiba lá. Tá. Tava na igreja, na mesma coisa, eu pregando e vi um OVNI dentro da igreja. Falei a mesma coisa. Veio uma senhora, cara, uma pessoa muito simples, interior lá do Paraná. E ela falou, ó, eu acordei à noite paralisada. Tinham 2 seres do lado da minha cama, um de cada lado. E eles começaram a mexer na minha canela. E depois, quando eu acordei, tinha um caroço, uma bolinha na minha canela. E ela tava com um negócio na canela. E aí pela ética, né? Aí eu não botei a mão na canela da senhora lá de saia. Pedi para as mulheres, falei, ó, ora ali, ora por ela aí e tal. Então, assim, é muito recorrente isso. E são pessoas, por exemplo, que não assistem filme de alienígena, não tem uma cultura ufológica. De onde que vem? Você fala, cara, tem algum fundamento, né? E tem mesmo. A tristeza que eu tenho é que eu não tinha condição de chegar com a licença, pegar um bisturi, arrancar a parada e falar, ó a evidência aqui. Não? Ah, mas se for no médico lá, o médico arranca. Por isso tem que ser, esse assunto é muito complexo, cara. Então tem que ser tipo um RPG, né? Tem que ir lá um mago, um cientista, um pastor. Cara, é assim, fazer isso, uma cara. junta. Tem que fazer uma junta ali, porque é muito complexo, cara. Junta do Paranauê. Entendeu? Pra poder pesquisar isso. É multidisciplinar. Então, assim, certeza. E cada um hoje, quando pesquisa esse assunto, um é católico, outro tá pesquisando pé grande, outro é ufólogo, só pesquisa OVNI. E tá cada um, às vezes, falando a mesma coisa de forma diferente. Hoje, se juntando as peças, a gente entenderia muito mais esse fenômeno. Você já viu que lá na Federal do Juiz de Fora tem um centro de estudos espirituais, um negócio assim? Você já conhece esse centro? Eu esqueci o nome. Eu não me lembro agora. Isso é em Foz do Iguaçu, não é? Não, Federal Juiz de Fora, o FJF. Cara, tem um centro interessante pra caramba. Acho que até publicaram um artigo recentemente sobre médiums e tal, mediunidade. É mais coisa assim acho de que foi espiritismo. Sim. Mas talvez eles peguem alguma coisa de ufologia também, dependendo do caso. Sim. Isso que é legal, né? Interessante. Você conhece outra universidade que a gente tem esse tipo de abertura? Tem lá em Foz do Iguaçu, que tem um instituto, parece assim, que tem cientista. Ele não é um instituto científico, mas tem vários cientistas que fazem parte. Tá. Né, lá em Foz do Iguaçu. Entendi. E que também é uma porta, é um Pessoas canal para sérias, pesquisam experiências fora do corpo, né? Legal. Esse tipo de questão. Tem pessoal da USP, da Juiz de Fora, não sei se é o mesmo centro que você falou. Entendi. Mas de fora também tem, junto com a USP, pesquisadores pesquisando o cérebro de médiums e vendo que existem mutações e alterações ali nas pessoas que se dizem médiums. Lembrei o nome, é NUPES, Núcleo de Pesquisa da Espiritualidade. Isso. Legal pra caramba. Isso pra mim é a verdadeira ciência. Sim. Porque você chega pra aquele Avi Loeb lá, de Harvard, eu creio que ele é meio desinformante, né? Sim. Mas ele fala uma coisa interessante. Os caras falam, meu irmão, você não tem medo de prejudicar a sua reputação como pesquisador acadêmico, falar que alienígena existe? Ele fala, olha, se eu vejo evidências que são anômalas, que não fazem sentido, eu ignoro essas evidências e não pesquiso profundamente, aí que eu não tô sendo cientista, pô. Então isso é legal. Exatamente isso. Né? O cientista ele não pode descartar fato nenhum, por mais absurdo que seja. Ele tem que juntar tudo e depois ele avalia. Quando você começa uma pesquisa já falando, pô, peraí, o cara é peludo, então não pode ser extraterrestre, porque eu acho que só tem extraterrestre, então eu vou excluir. Não é assim. Não, isso aí, tô com medo que aí pode ter carrapato, né? Ah, não, você vai entrar nessa. Piolho. Se tu entrar nessa, então tu tá enviesando o negócio. total enviesando o negócio. negócio. Pô, Rony, vou ter que ir lá, cara. Vai lá, Daniel, vai lá. Esse jantar é um jantar que eu tinha marcado, aí os caras cancelaram, eu reclamei, então eu não posso furar. Não, vai lá. A gente vai ter outra oportunidade aí. Vamos ter várias outras rodadas aí. Obrigado, cara. O que é? Várias outras rodadas ainda de Não, a debates. gente ainda vamos precisar disso aí mesmo.